Boa tarde a todos. A proposta de hoje vai ser matrizes, novamente, e em particular as dificuldades vão começar hoje. Vamos ver, na verdade, vamos ver duas multiplicações, temos que ser sérios e temos que dizer que são duas multiplicações, mas completamente diferentes. Uma delas muito simples e muito fácil de entender e de executar. E o único problema que tem é se vocês acharem que não vale a pena fazer exercícios. Se vocês acharem que é tão fácil que não vale a pena fazer exercícios, é babaquice. Porque o problema aqui não é, como sempre, na matemática, não é entender as coisas. As coisas são fáceis de entender. No momento próprio, o aluno entende com alguma facilidade as coisas. Mas como não faz exercícios, depois não consolida o conhecimento e confunde tudo. Portanto, se vocês não fizerem alguns exercícios com esta multiplicação fácil, depois confundem com outra e é a história do costume, é a história da vossa vida, a história da maioria da vida das pessoas na matemática. Diria 90% dos alunos que têm dificuldades em matemática têm por causa disto. Julgam que entender é suficiente, quando na verdade têm que praticar e não praticam. Portanto, o desafio que eu vos faço aqui é que não caiam nesse erro e vamos falar sobre a multiplicação fácil no início. Coisa fácil, um exemplo mais do que entendido, não vão ter nenhuma dificuldade em entender. Façam 3 ou 4 exercícios que nunca mais esquecem isto. Não façam esses exercícios e vão confundir com as outras operações. Em particular, vão confundir com a outra multiplicação. E não há nenhuma necessidade disto. Esta primeira multiplicação, que é a multiplicação por um número, a multiplicação por um escalar, é uma multiplicação muito fácil de entender e muito fácil de executar. Além disso, não altera o formato da matriz, ela deriva naturalmente da adição, portanto, não há aqui nenhuma dificuldade. Depois a seguir, na segunda parte, vou então definir o difícil. A multiplicação difícil, que na verdade é uma operação de composição entre aplicações e por isso tem que ter um formato muito estranho. A multiplicação de verdadeira de matrizes, a que gera dificuldades, é bastante estranha. Mas tem que ser assim para que as matrizes mantenham a sua aplicabilidade ao nosso estudo. E, em particular, para que possamos a seguir transformar sistemas em produtos de matrizes. Podemos ter a escrita matricial de um sistema, precisamos mesmo que a multiplicação seja assim. E, portanto, sem surpresa, vamos definir essa multiplicação muito difícil, fazer um par de exemplos e fechar, ficando à vossa responsabilidade realmente a parte trabalhosa, que não é minha, o meu trabalho é relativamente simples. O vosso trabalho depois vai ser fazer alguns exercícios com seriedade, que são difíceis de fazer, para finalmente entenderem definitivamente e aprenderem definitivamente a multiplicação de matrizes. Isto vai demorar, o vídeo deve demorar uns 50 minutos, os exercícios sobre a multiplicação simples vocês fazem em 10, 20 minutos, e depois, estes exercícios mais complicados, vocês vão ter que demorar algumas horas, um par de horas de estudo. E isto, em princípio, será o trabalho para esta semana. Depois, faltam coisas relativamente simples, que são as propriedades desta estranha multiplicação. Pode ser que eu termine com essas propriedades ou simplesmente deixe ficar a aula na página 85 e que vocês fiquem primeiro fazer os exercícios, primeiro lutar contra a multiplicação de matrizes e só depois começar a ver as propriedades, que são relativamente simples, mas se vocês já souberem multiplicar matrizes, tudo fica muito mais fácil. Portanto, o projeto para hoje é mesmo fechar antes da matriz identidade, ou seja, já é um tipo especial de matriz, da página 85, e estamos praticamente a fechar este capítulo de matrizes e vamos ver a seguir aplicações e a aplicação óbvia vai ser aos sistemas lineares. Muito bem, então vamos lá começar. Estamos na página 79, na segunda parte da página 79.
E então, eu não queria chamar a isto multiplicação de matrizes. Uma multiplicação, porque na verdade não envolve duas matrizes. Vocês não vão multiplicar, esta primeira multiplicação não é uma multiplicação de matriz por matriz. É a multiplicação de um número por matriz. De onde é que isto vem? Isto vem da adição. Multiplicação de um número por uma matriz. Portanto, isto é muito simples. Nasce, como vocês viram na escola primária, se vocês tiverem, por exemplo, 7 mais 7 mais 7 mais 7, 7 mais 7, 14, 14 com 14, 28, vocês podiam ter feito isto aplicando a propriedade distributiva. Como é que ficava? Ficava 7 vezes 1 mais 1 mais 1 mais 1. Ou seja, 7 vezes 4. Isto gerou o quê? Gerou uma multiplicação. Ou seja, as adições sucessivas do número 7 geraram a multiplicação de 7 por outro número. 7 vezes 4. E 7 vezes 4, multiplicação 28. Estão a entender? Com uma matriz pode-se fazer a mesma coisa. Vamos imaginar que eu tinha a matriz simples, coisa fácil, para isto se fazer um instante. Exemplo. Se a matriz A for, por exemplo, 1, 2, 3, 4, e eu fizer A mais A, ora, A mais A dá 1, 2, 3, 4, mais 1, 2, 3, 4. Como é que executavam esta operação? 1 com 1, 2. 2 com 2, 4. 3 com 3, 6. 4 com 4, 8. Ora, na verdade, o A mais A pode ser visto, da mesma maneira que os números que eu fiz com o número 7 anteriormente, isto pode ser visto como 2 vezes A. Portanto, o que é que será 2 vezes A? 2 vezes A seria 2 vezes 1, ora a matriz A é 1, 2, 3, 4, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4. Ou seja, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 2, 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 4, 8. Reparem, exatamente a mesma coisa. Então é assim que se vai definir a multiplicação de uma matriz por um número qualquer, não necessariamente um número inteiro. Então, dada uma matriz A qualquer, vou pegar este exemplo, isto é muito simples, se fosse 3A, era A mais A, seria 3 vezes A, e em vez de 2, 4, 6, 8, seria 3 vezes 1, 3, 3 vezes 2, 6, 3 vezes 3, 9, 3 vezes 4, 12. Já estão a ver intuitivamente que isto faz todo sentido e, na verdade, esta multiplicação de uma matriz por um número é, na verdade, uma extensão natural do conceito de soma de matrizes. Muito bem. Então, a definição está logo na página 79, e a definição é dada uma matriz A do tipo A e J, dada uma matriz A do tipo A e J com uma determinada dimensão M por N. A matriz e dado K pertencente a R, um número real qualquer, não necessariamente um número inteiro, número real qualquer, então K é simplesmente a matriz K, A e J. Ou seja, todas as entradas da matriz A são multiplicadas por K. Todas as entradas da matriz A são multiplicadas por K e mantém-se tudo inalterado. A nova matriz que criámos foi a matriz KA. A matriz KA é exatamente da mesma dimensão da matriz A, só que todas as suas entradas foram multiplicadas pelo número K. Ok?
Isto permite, por exemplo, fazer aqui dois exemplos. A matriz A, 2, 4, 7. Matriz A, 2, 4, 7. A matriz 3A vai ser 3 vezes 2, 6. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 7, 21. Bem interessante era, por exemplo, a matriz menos A. O oposto, aquilo que nós vimos aditivamente como o oposto de A. Ora, menos A pode ser visto como menos 1 vezes A. Ou seja, menos 1 vezes A vai ser menos 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 vezes 4, menos 4. Menos 1 vezes 7, menos 7. Ou seja, aquilo que vocês já tinham visto nos números vai continuar a valer aqui nas matrizes. O que era verdade? Era que, na verdade, a subtração não era necessário definir a subtração. Se vocês tivessem, por exemplo, x menos y, isto era simplesmente x mais menos 1 vezes y. Utilizavam a multiplicação por menos 1 para fazer desaparecer a subtração e transformar a soma em... a subtração em soma, utilizando o menos 1. Com as matrizes é a mesma coisa. Se eu tivesse, portanto, A menos B, A menos B, isto era igual a A mais menos 1 vezes B. Certo? Transformei, portanto, a subtração de matrizes que vimos no último vídeo numa soma claro, agora é uma soma de quê? É uma soma de A, mas não é com a B. É com menos 1 vezes B, utilizando esta operação de multiplicação por um número real, neste caso pelo menos 1. Certo? Faz sentido, não é? Menos B é o mesmo que ter menos 1 vezes B, como nós vimos aqui. Menos A é, na verdade, menos 1 vezes A. E, portanto, a mesma matriz com os sinais trocados. E está feito. Isto é, simplesmente, a multiplicação de um número por uma matriz. Não tem nada que saber. O vosso erro vai ser se continuarem em frente neste vídeo. Se vocês continuarem em frente neste vídeo, é má estratégia. É a melhor estratégia pegar no livro, parar 10 minutos e fazer, por exemplo, sei lá, o exercício 29, o exercício 30. 29 e 30, basta. O exercício 29 tem 3 partes, o exercício 30 tem 3 partes também. Fazem 15 minutos, 20 minutos talvez, depende se forem muito lentos. Demorarem muito tempo a fazer contas, depende de cada um. Talvez o 30 demore mais um bocadinho, mas não demorarão mais de meia hora a fazer o 29 e o 30. E isto fica sabido para o resto da vida. Então, fechamos esta parte fácil. Espero que vocês aceitem o desafio de ir resolver os exercícios. E a seguir retomem para ver então a multiplicação difícil. A verdadeira multiplicação que quase todos os colegas que passam por este tipo de aprendizado, e vocês são feitos àquele pequeno número de pessoas que têm muita facilidade na matemática, quase toda a gente tem alguma dificuldade em aprender a multiplicação de matrizes. Então é matriz vezes matriz. Multiplicação de matrizes. Bom, qual é que é o primeiro problema sério que vamos ter que resolver? É que, em geral, não se pode fazer multiplicação de matrizes. A regra geral é que não se pode
fazer multiplicação de matrizes. Nem sequer uma matriz pode ser multiplicada por ela própria. Por exemplo, aquela matriz A que foi dada no exercício, no problema anterior, que era 2, 4, 7. 2, 4, 7 não se pode multiplicar por ela própria. Não é possível multiplicar 2, 4, 7 por 2, 4, 7. Viram vocês assim? Não, mas eu gostava que isto fosse fácil, não é? Por exemplo, A vezes A igual a 2, 4, 7 vezes 2, 4, 7. Eu sei a tabuada. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. 7 vezes 7, 49. Pois é. Eu também gostava de ter nascido numa família de milionários, não é? Mas não. Nasci numa família de pobres. Fazer o quê? Eu gostava que isto fosse assim. Mas não é. Isto não faz sentido nenhum. Isto não tem o mínimo interesse do ponto de vista científico. Portanto, azar. Temos pena. A vezes A. Neste caso, não se pode fazer. Então, o primeiro desafio que vocês vão ter é definir quando é que se pode fazer a multiplicação de duas matrizes. Então, vamos subdividir o problema em duas partes. Primeira parte, decidir quando é que se pode ou não se pode fazer a multiplicação de matrizes. E segunda parte, depois de decidirmos que a multiplicação se pode fazer, então, executar a multiplicação. Então, parte 1. As matrizes, para serem multiplicadas uma pela outra, têm que ser compatíveis. A multiplicação, a maneira como se vai fazer a multiplicação, depois vai dar indicação dessa compatibilidade. A multiplicação vai-se fazer linha por coluna. Então, esta matriz que aqui está, 2, 4, 7, podia ser multiplicada por quem? Se a multiplicação vai ser linha por coluna, ela pode ser multiplicada por uma matriz B, que seja, por exemplo, 0, 2, 0. Então, vou trocar aqui um 1, que é para vocês não se assustarem com os zeros. 0, 1, 2. Esta matriz A vai poder ser multiplicada pela matriz B, porque esta linha tem 3 entradas e esta coluna que aqui está tem 3 entradas. Como é que se vai fazer a multiplicação? Pois bem, a multiplicação vai-se fazer 2 vezes 0 mais 4 vezes 1 mais 7 vezes 2. Ou seja, 2 vezes 0, 0. 0 mais 4, 4. 4 com 14, 18. Então, A vezes B vai ser igual a 18. Viram? A, uma matriz que era o quê? Era uma linha por 3 colunas, pode ser multiplicada por uma matriz que é 3 linhas por uma coluna. E não é por acaso que estou a colocar a vermelho isto. Aqui o número de colunas, que é 3, tem que ser igual ao número de linhas para a multiplicação se poder fazer. E o resultado deu o quê? Reparem, o que é que está aqui a preto? 1 por 1. O resultado deu 1 por 1. E esta vai ser, estão a ver aqui, vocês estão a ver aqui a história toda. Na verdade, quem já aprendeu isto, ou teve algumas noções de multiplicações de matrizes, já viu a história mesmo toda. Quem nunca viu, já começa a perceber como é que vai ser o produto de matriz. Então, quando é que nós dizemos que duas matrizes são compatíveis? Duas matrizes são compatíveis quando o número de colunas da primeira for igual ao número de linhas da segunda. Isto é, para que a matriz A, que é do tipo A e J, I, M linhas, J, N colunas, J,
n colunas vai poder ser multiplicada pela matriz B, desde que a matriz B, que é uma BIJ, seja, ora bem, n colunas. Pois bem, a B tem que ter n linhas. E claro, pode ter K, é livre para ter quantas colunas quiser. Portanto, a matriz A, se for M por N, a B tem que ser M por qualquer coisa. Tem que ter compatibilidade interna. M por N vezes N por K. Agora, o que dá é uma matriz AB. E a matriz AB, portanto, são certos CIJs. E agora qual é que vos parece que vai ser o formato da CIJ? Reparem, esta ganhou o 1 que não foi comparado com o 1 que também não foi comparado. Aqui não é comparado de fora. O M não é comparado, o número de linhas da primeira, pode ser qualquer, e aqui também pode ser qualquer. Pois bem, o formato do produto é exatamente M por K. Então, uma matriz M por N pode ser multiplicada por uma N por K e o resultado é uma M por K. Bom, e vem agora a segunda parte. E a segunda parte é como é que eu calculo estes CIJs. Pois bem, os CIJs, o CIJ é a linha I de A vezes a coluna J de B. A linha I de A, neste caso a linha 1 de A, pela coluna 1 de B, deu o quê? Deu esta entrada aqui, que só tem uma, não é? É o C11. Então, multiplicando a linha I de A pela coluna J de B, do jeito que foi feito, e depois somando os valores, obtemos o CIJ. Então, CIJ é a linha I de A vezes a coluna J de B. E tenho que fazer isto para todos os CIJs. Tenho que fazer aqui M por K vezes. Vai ter todas as entradas da matriz. Neste caso foi fácil, porque eu escolhi duas matrizes tão simples que isto só há uma linha para multiplicar por uma coluna e, portanto, só há uma conta a fazer. Bom, a teoria está aqui e está tudo dito. Esta operação é uma operação, do ponto de vista teórico, parece muito complicado, mas nem por isso. Isto resume-se a uma verificação de compatibilidade. Têm que verificar que as matrizes são compatíveis e depois de verificarem que as matrizes são compatíveis, têm que executar então operações de soma e de multiplicação da escola primária. Portanto, é um bocadinho de decisão e depois de escola primária. Não há mais dificuldade. O problema está que a minha experiência diz-me que a grande maioria dos alunos do ensino médio não conseguem aprender a fazer multiplicação de matrizes. Estranho. Eu penso que a principal razão, não há uma razão de falta de flexibilidade para lidar com estes conceitos abstratos, são muitas letras, está por aqui, não, perderam o pé, não é? Esta parte 1 e parte 2 não tem nenhum número, é só letras. A's, B's, I's, J's, K's, M's, N's, quer dizer, realmente é abstrato. Vocês precisam ter 15, 16 anos, normalmente, entre os 13 e os 16 anos, para conseguirem, antes dos 13 anos, seria um inferno aprender uma coisa tão abstrata. E mesmo assim, algumas pessoas com 15 anos, 14, 15 anos, ainda não têm um nível de abstração, o cérebro ainda não está suficientemente maduro para lidar com este nível de abstração. Isso é um primeiro problema. Mas desconfio de outra coisa. Eu desconfio que muitos de vocês não vão aprender a multiplicar matrizes porque não multiplicam matrizes. É como aquele cara que não aprende a andar de bicicleta porque não anda de bicicleta. Vocês só aprendem a andar de bicicleta se andarem de bicicleta. Só aprendem a nadar se nadarem. É muito estranho, há uma série de atividades humanas que nós só aprendemos fazendo. E, portanto, vocês não fazendo exercícios, não vão aprender exercícios de multiplicação de matrizes, não vão aprender a multiplicar matrizes.
É um pouco a serpente que está mordendo a própria cauda. É, se não aprendem, não fazem exercícios. Se não fazem exercícios, não aprendem. Estranho. Como é que se sai daqui? Pois sai daqui fazendo exercícios. E vamos fazer exercícios. Vamos fazer um par de exercícios. E fechar, não é? Porque o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada mais do que isto, não posso fazer por vocês. Agora terão que ser vocês a andar de bicicleta. Então, terão que vocês montar na bicicleta, cair. Não há nada a fazer. Vão tentar resolver exercícios, não vão conseguir, vão ficar aborrecidos, vão chatear-se, vão ter que lutar contra a multiplicação de matrizes, na certeza, porém, de que eu estou convencido que aqueles que tentarem a sério vão aprender a multiplicar matrizes e, curioso, vão saber aplicar e não vão esquecer. Vamos acreditar, então, que daqueles que me estão a ver e ouvir, muitos aceitam esse desafio. Quanto a mim, não posso fazer exercícios para vocês. Eu não posso nadar para vocês, não posso andar de bicicleta para vocês. Portanto, o que é que adianta estar a fazer exercícios ou a mostrar-vos como se faz? Mostro como se faz. No máximo 2 exercícios, relativamente simples. Já que está este exemplo que já ajudou um bocadinho. E depois, quem fizer exercícios, aprende. Quem não fizer, não aprende. Então, vamos a isto. O vosso livro tem exemplo 2. Exemplo 2, página 82. Vamos a ele. Exemplo 2, página 82. Não olhem para o livro. Acompanhem aqui a resolução. Se calhar alguns vocês já fizeram, mas alguns já entenderam, querem fazer sozinhos, param o vídeo, fazem sozinhos. Quem tiver mais preguiça pode ver esta primeira resolução. Que é assim que funciona, não é? Se o vosso professor, a vossa mãe ou o vosso pai, ou o vosso irmão ou tio, que vos ensinou a andar de bicicleta, em princípio o que ele fez foi montou a bicicleta e andou, não é? Olha, é assim que se faz. Depois vocês subiram na bicicleta e caíram. Portanto, é exatamente o que eu vou fazer aqui. Vou fazer um exercício, mostrar como se faz, vocês tentam e não conseguem. Então vamos lá. A matriz A é 2, 3, 1. 2, 3, 1. Menos 1, 0, 2. Eu gosto muito que as matrizes tenham muitos zeros, porque afinal estamos a aprender e o ideal seria que a matriz tivesse o mais possível de zeros para que as contas fossem ainda mais fáceis. Mas pronto, números inteiros pequenos e zeros, não fiquem surpreendidos, normalmente é o que vocês encontram quando estão a aprender a multiplicar matrizes. Muitos zeros e números pequenos. A matriz B, ora repara, a matriz B vai ser menos 1, 1 menos 2, 1 menos 2, 0, 5, 4, 1. 0, 5, 4, 1. Ok. Primeira coisa que têm de verificar. Estas matrizes são compatíveis? Vamos poder multiplicar A por B? Vamos ver. O que é que esta matriz tem? Tem 2 linhas e tem 1, 2, 3 colunas. O que é que esta matriz tem? Tem 1, 2 linhas, 1, 2, 3 linhas e tem 1, 2 colunas. Pois bem, estas duas matrizes são compatíveis e a multiplicação pode ser feita. E vai ser feita linha vezes coluna. 3 entradas aqui, 3 entradas aqui. O resultado o que é que vai ser? O resultado vai ser 2 por 2. Ou seja, ela vai ter 1, 2, 3, 4 entradas. Vou ter que calcular 4 valores. Vou chamar isto Cs. Portanto, este primeiro que aqui vai ser é o C, está na primeira linha e na primeira coluna. É, portanto, o C11. Então, o que é o C11? O C11 vai ser a linha 1 da matriz A vezes a coluna 1 da matriz B. Eu costumo indicar isto assim, C11, linha 1 da matriz A. Isto é meramente indicativo, não precisava de escrever isto.
linha 1 da matriz A vezes coluna 1 da matriz B. E há malandro, quando estou a aprender, isto é uma espécie de andaimes, não é? Quando estamos a fazer uma construção, colocamos umas madeiras para o povo poder fazer a construção. Então eu estou a utilizar este andaime, que é uma espécie de guia. Eu sei que vai ser a linha 1 pela coluna 1. Para não me enganar, então é 2 vezes 1. 2 vezes 1. Então, C1 é a linha 1 da matriz A vezes a coluna 1 da matriz B e é, portanto, 2 vezes 1 mais 3 vezes 0. Estão a ver a vantagem de colocar monte de zeros nas matrizes, nestes exemplos, é que agora precisamos fazer contas e essas contas são facilitadas pelos zeros. Mais 1 vezes 4. Atenção às prioridades. Primeiro tem que fazer as multiplicações. 2 vezes 1, 2. 3 vezes 0, 0. 1 vezes 4, 4. 2 mais 4, 6. Então quer dizer que a primeira entrada desta matriz vai ser 6. Então vamos para a segunda. O que isto é? Isto que aqui está é o C, está na primeira linha e na segunda coluna. Portanto, vai ser o C1, 2. C1, 2 vai ser a linha 1 da matriz A vezes a coluna 2 da matriz B. Agora vai ser a coluna 2 da matriz B. Quem está com lápis, o que faz é apagar. Em vez de utilizar a caneta vermelha, como eu vou utilizar aqui, utiliza lápis e faz uma seta aqui. Portanto, vai ser esta vezes esta. Ou seja, 2 vezes menos 2. 3 vezes 5. 1 vezes 1. Bom, mais uma vez, respeitem as prioridades. Aqui dá menos 4, aqui dá 15 e aqui dá 1. 15 com 1, 16. 16 menos 4, 12. Ou seja, a segunda entrada é 12. Só conferir aqui. Certo, 12. Terceira entrada. A terceira entrada é o C, agora está na segunda linha, portanto é um C2, e está na primeira coluna, C2, 1. Então vamos calcular o C21. C21 vai ser a linha 2 da matriz A vezes a coluna 1 da matriz B. Novamente, quem está com lápis, apaga o esboço que fez, porque agora é a linha 2 vezes a coluna 1. Então, fica linha 2, vezes que pode-se fazer, porque tem 3 entradas, aqui também tem 3 entradas, menos 1 vezes 1, mais 0 vezes 0, mais 2 vezes 4. Ou seja, para as prioridades, aqui dá 0, aqui dá 8, aqui dá menos 1, 7. 7. E finalmente, a última entrada, que é o C22, que está na segunda linha, segunda coluna. C22, que é a linha 2 da matriz A, vezes a coluna 2 da matriz B. Então, linha 2 vezes coluna 2. Linha 2 vezes coluna 2. Exatamente a mesma coisa. Menos 1 vezes menos 2. 0 vezes 5. 2 vezes 1. Aqui dá 2, aqui dá 0, aqui dá 2, 4.
Estas contas são contas de escola primária, como diziam lá o povo, como dizia o povo lá da minha Caipirolândia, contas de marceeiro. 4. Ou seja, temos, finalmente, o nosso resultado. A matriz A vezes a matriz B dá a matriz 6, 12, 7, 4. Portanto, podíamos ter escrito em resposta 6, 12, 7, 4. Primeiro exemplo resolvido. Isto não há muito mais que saber. Não vale a pena, não valeria a pena fazer nem mais um exemplo. Só vou fazer mais um exemplo por, não sei, alguma certo masoquismo, acho eu. Eu acho que vou colocar mais uns zeros aqui no exemplo do livro. E para ficar mais fácil. Só para não dar muito trabalho. Tem aqui, o exemplo que vem a seguir é terrível. Isto demoraria aqui uns 20 minutos a fazer. Não sei, vamos ver. Custa-me estar a fazer esse exercício, mas se calhar tem que ser. Então, exemplo 2 ainda. Eu vou alterar um bocadinho este exemplo para me dar menos trabalho. Vou colocar mais zeros na matriz. Olha, a matriz. Este exemplo vai então modificado. Vou mexer um bocadinho este exemplo. Não vai dar o resultado que está aí na folha. Vou colocar mais zeros. Vou colocar. D, ou seja, matriz D, a questão é que fica mal, fica feio. Então vamos fazer mesmo como está e aceitar a trabalhar que isto vai dar. D vezes A. D vezes A, 1 menos 2, 0, 5, 4, 1. Vezes matriz A, que era então 2, 3, 1, menos 1, 0, 2. Ok. Vamos aceitar o desafio. Tentar fazer mais rápido do que está aí. Mas ainda assim será trabalhoso. Bom, para começar, esta operação pode-se fazer, que é a parte 1. Primeiro temos que verificar se a operação pode ser. Talvez. Vamos ver. Ora, esta tem 1, 2, 3 linhas. Reparem que são as mesmas matrizes que fizemos antes. Só que antes era A vezes B e agora é B vezes A. Nada nos garante que, se vocês puderem fazer A vezes B, também possam fazer B vezes A. Então, esta tem 3 linhas e tem 2 colunas. E esta tem 1, 2 linhas e tem 1, 2, 3 colunas. Sim, a operação pode ser executada. E o que é que vai dar? Pois bem, esta operação vai dar uma matriz 3 por 3. São os extremos de fora agora que decidem a dimensão da matriz. Vai dar uma 3 por 3. Tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Vai dar como resultado uma matriz 3 por 3. Ok. Então vamos ter que fazer, há bocado tivemos que fazer uma 2 por 2, tivemos que fazer 4
contas. Agora vamos ter que fazer 9 contas. Primeiro, este vai ser o C11. Está na primeira linha e na primeira coluna. C11, o que é que vai ser? C11 vai ser a linha 1 da matriz B vezes a coluna 1 da matriz A. Coluna 1 da matriz A. Então vai ser a linha 1 vezes a coluna 1. Ou seja, vai ser 1 vezes 2 mais menos 2 vezes menos 1. Ou seja, 2 mais 2, isto é 4. Então, a primeira entrada é 4. Aí vocês têm que continuar obedientemente a construir o resto da matriz. Aqui, por exemplo, logo a seguir, é como alguém que vai andar de bicicleta, tem que continuar obedientemente a equilibrar a bicicleta e a dar aos pedais, senão cai. Portanto, aqui é obediência à realidade, não é obediência a nada de especial, é obediência à realidade como ela é. O cara que vai joga-se à água para nadar, tem que obedientemente continuar a bracejar, porque senão morre afogado, não é? Porque é a mesma coisa. Quando eu disse que vocês têm que obedientemente preencher isto aqui, ninguém vos está a obrigar a fazer isto. Fazem se quiserem. Como vocês já descobriram, ninguém vos consegue obrigar a fazer nada. Mas se não fizerem, morrem afogados. E aqui neste caso, se não fizerem, não aprendem a multiplicar matrizes. Portanto, esta segunda entrada é o C. Está na primeira linha, portanto é C1. E está na segunda coluna, C12. C12 é a linha 1 da matriz B vezes a coluna 2 da matriz A. Ou seja, agora vamos multiplicar pela coluna 2. Fica 1 vezes 3, 1 vezes 3, mais menos 2 vezes 0. Ou seja, 3 mais 0, isto é 3. 3. Agora repare. 3. Reparem o que é que está a acontecer. Se continuarem na primeira linha do produto, estão sempre a utilizar a primeira linha da matriz A, o que vai variando são as colunas da matriz B. Portanto, para preencher o terceiro, este que aqui está, vão utilizar a primeira linha da matriz A e a terceira coluna da matriz B. Este elemento que aqui está é o C13. Têm que continuar a fazer isto. Têm que continuar a preencher por aqui abaixo. C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33. É um erro começarem já a fazer cálculo mental. Só se começa a fazer cálculo mental rápido na multiplicação de matrizes quando já se tem experiência. Certo? Continuando com o maldito exemplo de andar de bicicleta, só se começa a levantar os pés e a pôr em pé e a largar uma mão da direção da bicicleta quando já se sabe andar de bicicleta. Primeiro é preciso aprender a andar de bicicleta, depois começar a inventar e a fazerem as vossas coisas. A criatividade precisa que primeiro a pessoa adquira a experiência. Só depois de adquirir a experiência é que conseguimos ser criativos. E neste caso, o que apetece fazer aqui, logicamente, é perceber como é que isto está a funcionar. Primeira linha, primeira coluna, sai o primeiro. Primeira linha, segunda coluna, sai o segundo. Primeira linha, terceira coluna, sai o terceiro. Da primeira linha. Bom, como é que seria? Seria 1 vezes 1 que dá 1, 2 vezes 2 que dá menos 4, porque está aqui o menos 2, 1 com menos 4 dá menos 3. Já estou a deixar isto aqui para vocês. Vocês vão continuar por aqui abaixo. Continuem por aqui abaixo. O jeito certo é fazer com muita calma por aqui abaixo. São 9 contas, não são 9 operações complexas que aqui estão. Bom, para continuar na segunda linha, vou começar a utilizar a segunda linha da matriz B. Vai multiplicar primeiro pela primeira coluna para dar a primeira entrada. Fica 0 vezes 2,
5 vezes menos 1. 0 vezes 2, 5 vezes menos 1. Ou seja, menos 5. Pela segunda, 0 vezes 3, 5 vezes 0. 0. 0 vezes 3, 0. 5 vezes 0, 0. 0 mais 0, 0. Aqui na terceira, segunda linha, pela terceira coluna. 0 vezes 1, 0. 5 vezes 2, 10. E finalmente, a terceira e última operação, a terceira e última linha, aliás. Reparem, o primeiro que aqui está é o C da terceira linha, portanto C31, primeira coluna, terceira linha, primeira coluna, C31, vai ser a linha 3 da matriz B vezes a coluna 1 da matriz A. Estamos a fazer B vezes A. Então vai ser a terceira vezes a primeira. Ou seja, 4 vezes 2, 8. 1 vezes menos 1, menos 1. 8 menos 1, 7. Depois vezes esta. Agora o elemento C3, 2. Já multiplica pela segunda coluna de A. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 0, 0. 12. E finalmente a última. Tudo isto acaba com o C33. Ora, o C33, vai aqui no outro lado, C33 e o último, essa volta o último, C33 vai ser a linha 3 da matriz B vezes a coluna 3 da matriz A. Ou seja, 4 vezes 1 mais 1 vezes 2. Isto é 4 mais 2, 6. Só conferir aqui com o vosso livro. A ver se foi mesmo isto que deu. 4, 3 menos 3. Menos 5, 0, 10. 7, 12, 6. Exatamente. Agora reparem. Para resumir. Isto que aqui está foi B vezes A. E o que deu A vezes B. Portanto, isto que aqui está é B vezes A. E o que é que deu A vezes B? A vezes B deu 6, 12, 7, 4. 6, 12, 7, 4. Muito bem. Isto vai permitir agora, eu vou deixar ficar por aqui, o vídeo de hoje, mas isto vai permitir, por exemplo, dizer o quê? Vai permitir-nos dizer da próxima vez que gravar vídeo que a operação não é comutativa. Ou seja, B vezes A não é igual a A vezes B. 2 vezes 3, se isto fosse matrizes, não era igual a 3 vezes 2. 7 vezes 5 não é igual a 5 vezes 7. Vai ser uma grande chatice, não é? Do ponto de vista matemático, o facto desta operação não ser comutativa vai gerar uma série de problemas. Mas, é assim, o mundo como ele é. Fiquem bem, divirtam-se e aproveitem para estudar matemática. Não estamos de férias. Não podemos entender este período como um período de férias, porque, em princípio, o Ministério da Educação já deu essa indicação. O Enem deste ano mantém-se, provavelmente o Enem do próximo ano também se mantém. E estes assuntos que vão ser vistos aqui, provavelmente não voltarão a ser vistos no ensino médio. Portanto, quem aprendeu, aprendeu. Quem não aprendeu, não aprendeu. Portanto, não podem ver este período como férias, até porque pode ser um período muito alargado. As escolas, em princípio, foi a primeira coisa que fechou e provavelmente será a última coisa a abrir. Fiquem bem e estudem matemática.